ter mais um dia abençoado, né, com a presença de todos vocês, dando continuidade à nossa oportunidade de receber os candidatos para conversar um pouco sobre saúde, que é tão importante. E nessa manhã nós recebemos Pedro, Marcos Inácio, a alegria de ter a presença de vocês aqui, tá bom? Sejam bem-vindos e aproveite esse momento para conversar com a nossa equipe. Aqui estão os coordenadores das nossas equipes, equipe da administração e alguns funcionários também que não são coordenadores, mas que estão no momento que podem participar e querem prestigiar esse momento. Representando toda a nossa equipe aí do hospital, mais de 300 funcionários. Bom, então, Pedro, seja bem-vindo. Marcos Inácio, seja bem-vindo. Bom dia. A gente vai abrir primeiro para a apresentação dos candidatos. Fique à vontade para falar com vocês. Gente, bom dia. Bom dia. Primeiro, queria agradecer e elogiar essa iniciativa. Para mim, essa é a verdadeira política de alto nível, onde que a gente pode conversar sobre a cidade, conversar sobre o segmento de saúde, conversar sobre o hospital de uma forma direta. E é isso que a gente tem procurado fazer com a cidade. Meu nome é Pedro, eu nasci aqui nesse hospital. Nasci aqui em Caratinga, sempre cresci aqui. A minha família construiu um projeto educacional que eu tive a felicidade de junto com meu pai, expandir para 18 cidades. Eu fui trabalhar muito cedo, saí com 14 anos de casa, voltei depois de ter feito 2 faculdades, feito mestrado, vim ajudar meu pai aqui e a gente expandiu. Foi aí que nasceu a DOCTO, a partir da instituição. Mas sempre tive essa visão da gestão pública. Aí eu fui secretário de Municipal de Educação e comecei a realmente tomar gosto disso. Aqui em Caratinga a gente pôde fazer um bom trabalho, levar a qualidade de ensino, deixamos um legado. E eu nunca mais parei de olhar a gestão pública. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, depois fui secretário de Estado da Agricultura e aí minha visão ampliou para poder a estrutura toda do Estado de Minas Gerais. Pude desenvolver um bom trabalho à frente da secretaria e fui o candidato a deputado mais votado dos últimos 10 anos aqui em Caratinga. Isso me trouxe um senso de responsabilidade muito grande com a cidade. E no meio da pandemia teve uma eleição para prefeito, a nossa instituição estava sem aluno, uma situação da pandemia com grandes preocupações. Eu decidi que não era aquele momento de candidatura. E agora, vendo a cidade, percebendo a cidade, meu filho também nasceu na maternidade no dia 6 de outubro de 2023, ele vai fazer um ano no dia da eleição. E olhando, tendo essa relação tão próxima com a cidade, cresceu dentro de mim uma vontade, um senso de responsabilidade muito grande de contribuir com essa cidade. Gosto muito de Caratinga, cidade de 90 mil habitantes, e eu vejo que ela pode ser muito melhor. A gente vai poder conversar aqui sobre a saúde, a gente vai conversar sobre o hospital, que eu quero já de antemão dizer que talvez seja uma das instituições mais antigas da cidade, 107 anos. Eu presido uma instituição de 87 anos e eu sei o que é isso, você passar por gerações e manter a sua missão. E tem 5 anos de uma nova gestão. E a cidade olha para o hospital como um exemplo de resiliência, de persistência e de manter a missão para a qual foi criado. Eu queria parabenizar o Padre Marcinho, em nome dele eu parabenizo, na verdade, toda a equipe, que a gente sabe que é um trabalho coletivo, e dizer que a gente está aqui para conversar sobre isso. Meu nome é Pedro Leitão e meu número é 12. Bom dia, eu sou Marcos Inácio. Pedro, obrigado pela oportunidade de ser o seu vice. Nós formamos uma dupla que a nossa melodia é levar uma mensagem de construir, de fortalecer, criar vida na nossa sociedade. Eu nasci numa grota. Segundo informações, eu comecei a nascer numa terça-feira, só na quinta-feira, 2 horas da tarde, que eu saí. E a minha mãe, as parteiras disseram, morreu, tem que salvar a mãe. Tem as marcas do parto aqui na minha cabeça, tem muita grota. E se tivesse o hospital, talvez a minha mãe não teria passado pelo que ela passou. E ela não teve medo, depois ela teve mais 7 filhos.
Mas não se preocupem que a minha avó teve 24. Eu sou radialista, estou no rádio há 20 e poucos anos. Sou formado em magistério, filosofia e história. Cheguei a lecionar. Quando a minha filha nasceu, eu deixei a sala de aula para ficar mais perto dela. Trabalhei no CNC e no Juarez Canuto, onde eu tenho uma aluna aqui. Estou na vida social há muito tempo. Um lugar que eu nasci chamava-se Bom Será. Lá matava uma cobra, os primeiros habitantes. Bom Será, se não tiver outra, matava outra. Bom Será, se não tiver outra. E o nome ficou Bom Será. Córrego do Bom Será, que fica do lado do Córrego do Viadão e que fica perto da Viola. Então eu conheço o município de Caratinga muito quando eu cito essas comunidades. E o Córrego do Viadão é um córrego que tem mais água no município de Caratinga, deve ser lá na nossa região de Santo Antônio do Manhuaçu. Gosto de gente. Para estudar em São João do Jacutinga eu tinha que andar praticamente 12 quilômetros a cavalo, voltava de noite, 11h40, meia-noite eu chegava em casa, aí o lobo-guará estava fazendo um sinal na mata e eu ia embora tranquilo, naturalmente. Então não tenho medo das dificuldades da vida nenhuma. Fui para o seminário, estudei 3 anos no seminário menor e 5 anos no seminário maior. E graças a Deus eu não cheguei a padre. Graças a Deus. É uma missão nobre, mas a política é um sacerdócio também. Casei com a Roberta, enfermeira, ela lida constantemente com a saúde, eu escuto todos os atendimentos da saúde preventiva, da saúde do dia a dia. No rádio eu falo muito sobre a questão da preocupação com a atividade física e alimentação. Comunico com as pessoas. Estou nesta campanha com o candidato a vice, com Pedro, pelo União Brasil, partido que busca unidade, crescimento para a nossa cidade. O hospital é a maior referência que nós temos, não só para Caratinga, mas também para toda a região. Fico satisfeito de ver o empenho da equipe médica, da equipe de enfermeiros, da equipe de colaboradores e do Padre Moacir, indo até as comunidades buscar apoio, alimento para o povo, e consegue. A sociedade abriu o coração para o hospital. E quero aqui pedir voto para o Pedro 12. Com esse voto, a gente vai ampliar, dar mais condições de conversar com o povo e levar saúde para as pessoas. Muito obrigado. E no dia 6 de outubro, nós vamos votar na perfeição 12. Os 12 discípulos de Jesus, e a riqueza de Caratinga está nesse número aqui, neste jovem. Tá? Tem 49 anos, sou casado com a Roberta, enfermeira, e tenho uma filha chamada Gabriela, e eu quero cuidar das nossas crianças. Obrigada. A gente vai começar agora, nós vamos começar às 7 perguntas, já enviada para os candidatos. As unidades básicas de saúde têm um papel fundamental na promoção da saúde da população, sendo a principal porta de entrada para o SUS. Estima-se que por meio do atendimento primário seria possível resolver de 80% a 90% das principais demandas de atendimento, reduzindo o risco para o paciente, aumentando as possibilidades de reverter as doenças mais graves. O que o senhor prevê para essas unidades que têm um papel fundamental para o atendimento à saúde da região? Gente, primeiro eu queria elogiar as perguntas muito qualificadas, as perguntas muito boas, muito bem fundamentadas. E a gente sabe que esse atendimento primário, ele é responsável pelo primeiro atendimento, né, da saúde. E o que acontece? A gente está rodando e conversando com muita gente. Eu não sou da área da saúde, mas eu sou um bom aluno. E eu estou aprendendo muito sobre o sistema de saúde. E todo mundo que eu converso, aqui, lá em Brasília, fala desse atendimento primário, que ele precisa ser reestruturado. Muitas vezes se dá pouca atenção, então você deixa de ter um atendimento primário e ele vira, na verdade, um problema de saúde. E o que eu vejo em Caratinga? A gente tem rodado muito, a gente precisa ampliar o atendimento. A gente dividiu Caratinga em 12 regiões e a gente começa a perceber que o atendimento territorialmente ele precisa ser revisto e ampliar as equipes também precisa ser revisto. Então a gente precisa dobrar nossa capacidade de atendimento e também ser um atendimento mais resolutivo. Como é que nós vamos fazer isso?
É importante dizer, nós temos já o repasse do governo federal para a saúde, a gente estudou o orçamento de saúde, em torno de 69 milhões para isso, e a gente acredita que a gente pode investir em mais equipes, em mais tempo de atendimento e reorganizar a rede para que a gente possa ter um atendimento melhor. O que acontece hoje, na verdade, como gestor, eu vou dizer o seguinte: a gente só melhora se a gente tiver diálogo. Quando eu fui secretário de Educação, a primeira coisa que eu fiz foi visitar todas as escolas e creches. Não adianta eu ter um conhecimento teórico, conhecimento técnico, conhecimento da legislação, se eu não vou na ponta e começo a ter um diálogo com as pessoas que fazem esse atendimento. O que a gente percebe em Caratinga é uma sobrecarga de serviço, uma falta de diálogo e uma falta de resolutividade dos problemas. Então a gente vai enxugando o gelo. O atendimento primário, ele precisa, na verdade, de investir em capacitação, em recursos humanos. A gente precisa investir em tecnologias, em equipamentos também nessas unidades básicas de saúde e realmente rever a cobertura, rever como a gente está atendendo a população, porque na minha avaliação e dos indicadores, a gente está deixando uma grande parcela da população sem atendimento. Pedro, mas tem posto de saúde em todos os lugares. Mas o que adianta se a pessoa vai lá, distribui 12 fichas, ela precisa voltar para casa, depois ela volta, ela precisa fazer um exame, esse exame demora de 1 ano, 7 meses, 1 ano para fazer. Como é que a gente está resolvendo esse problema? Nós precisamos fazer um pacto com todos os profissionais de saúde, com toda a rede de saúde, para a gente ser mais resolutivo. Porque quando o paciente chega, nós temos que entender e começar a encaminhar e fazer uma rede que resolve o problema e que atende. Então nós precisamos atender e resolver o problema. Quando falamos sobre saúde, pensamos também em equidade. Nesse sentido, se eleito, o que a sua gestão planeja para que a comunidade que mora na zona rural tenha acesso à saúde? E aí a gente está falando de transporte, medicação, pós-atendimento. Sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu vou só ter uma visão mais ampla para vocês entenderem como é que é a minha visão de desenvolvimento da cidade. Caratinga, depois que emanciparam os municípios, né, porque o Voporanga foi de Caratinga, Santa Rita, Santa Bárbara, não sei se todo mundo sabe, né, foram emancipados, pertencia a Caratinga, foram emancipados. E Caratinga teve um erro estratégico no seu plano de desenvolvimento. Primeiro, a falta de um plano. Segundo, de relegar os distritos, de abandonar os distritos. Quem foi para Tom Lara recentemente sabe a estrada do que eu estou falando. Mesmo Santa Luzia, que tem um acesso melhor, quando você chega em Santa Luzia, a gente é um distrito importante. Não vou nem falar de Cordeiro e São Cândido, para mim é um retrato do abandono. Então, gente, quando a gente fala de equidade, nós precisamos entender que nós precisamos incluir esses distritos no plano de desenvolvimento da cidade. Eu tenho um programa do Proacesso Municipal. Eu já estive em Brasília, tem trânsito político, e eu sei onde tem recurso para a gente fazer esse acesso de todos os distritos da cidade. Eu estou falando isso porque quando a gente vai, né, Marcos, nos distritos, uma das questões da estrada não é só a agricultura para poder vender sua mercadoria, é principalmente a saúde. Eu escutei um relato de uma mulher que falou assim: olha, eu vou fazer um tratamento lá, fazer uma sessão de fisioterapia, mas quando eu volto pior por causa da estrada. Então, a estrada ela é fundamental para o desenvolvimento e para a saúde também. As farmácias satélites, né, a gente criar farmácias satélites no distrito para ter mais acesso aos distritos, mais acesso ao medicamento. E a gente também tem que ter mais profissional especializado, seja na forma de mutirão, seja na forma de atendimento agendado aos distritos também, para ter acesso ao médico especialista. Os distritos estão crescendo e a gente precisa ter uma atenção à saúde. Então, a questão do transporte, não sei se você quer complementar, já que você também conhece bem a zona rural. A gente mostra o exemplo do Lara, tem 5 alunos no primeiro ano do ensino médio. São 12 quilômetros para 13, e outro dia eu fui para lá, 47 veículos vindo de Dolara. É o distrito com maior potencial na produção leiteira da região. O agronegócio é uma realidade nas comunidades rurais. Santa Luzia, um distrito com 5.000 habitantes aproximadamente, e uma comunidade
agora que estão mexendo lá com asfaltamento de ruas em cima do período eleitoral. Então, o que o Pedro, o Marcos e nós queremos fazer com 12 da prefeitura é fazer obra durante os 4 anos de governabilidade. Suíço, Caratinga tem 10 distritos e 3 povoados. Suíço é um deles. É um lugar que tem mais desenvolvimento hoje do agronegócio, café, leite. É o Suíço. Para onde o povo do Suíço está indo? Para Ipanema, é mais próximo, mais acessibilidade por lá. E a gente precisa trabalhar muito essa questão do acesso com as comunidades, chamar o produtor rural, chamar as famílias da agricultura familiar para participarem com a gente, por exemplo, do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente dá condição às vias públicas, o produtor rural assume com a gente esse papel, ele vende a mercadoria com preço em conta e ele vai auxiliar o governo para dar certo para todo mundo. O idoso também pode ser citado em nossa conversa como um público que merece a atenção da nova gestão. No Brasil, estima-se que essa população representa 15% da sociedade e deve chegar a mais de 30% em menos de 50 anos. Ainda temos como contexto a realidade de que muitas famílias não têm pessoa dedicada para cuidar do idoso, o que contribui para o agravamento do estado da saúde desse paciente. Quais são os projetos previstos no seu atendimento? Olha, a gente está tendo uma inversão da pirâmide etária, né, não só no nosso município, no Brasil também. Eu estava vendo no último censo, aumentou 56% a população idosa. E Caratinga está dentro dessa estatística. O que eu penso, gente, é que a gente precisa intensificar o atendimento domiciliar. Então nós precisamos ter um investimento. Ontem eu tive lá, estou falando de exemplo prático para a gente ver. Ontem eu tive no Anápolis. E às vezes, para o idoso se deslocar até o posto de saúde é complicado. E às vezes ele precisa verificar a sua pressão, verificar a sua condição de saúde, né? E são coisas simples como essa que a gente precisa de um atendimento domiciliar, e eu acredito que Caratinga pode ter uma equipe, né, mais equipes para atendimento domiciliar, o cadastro desses idosos para poder acompanhar também a evolução do seu quadro. Além disso, a gente precisa também investir na saúde do idoso. Nós estamos precisando ter centro de convivência do idoso em Caratinga. E uma rede de proteção, uma rede, né, onde a gente tem esse cadastro do idoso e todo o sistema de saúde comece a monitorar e acompanhar, principalmente os casos mais críticos e os casos que a gente não tem, às vezes, a família acompanhando. Então, o município ele precisa ter essa informação e dividir a responsabilidade com a rede de saúde para que a gente possa atender cada vez melhor. Mas esse é um grande desafio, não só para Caratinga, mas eu acho que é para o Brasil inteiro. Uma pesquisa recente apontou que a saúde mental do brasileiro é uma das piores do mundo. O relatório internacional mostra que mais de 1/3 dos brasileiros estão angustiados. Os jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. Qual a sua proposta para o atendimento dessa epidemia mundial? É um problema muito sério. A gente está vivendo o Setembro Amarelo agora, né? Então estava vendo 18% dos jovens com ansiedade, não são só jovens, né? A população toda, depois da pandemia parece que piorou. E o que me deixa mais triste é ver a nossa estrutura, o nosso CAPS, como é que está sucateado, sem equipe, sem condição de trabalho. A primeira coisa, gente, eu não vou falar aqui de grandes programas, a gente tem um programa do CAPS 24 horas, a gente tem uma atenção integrada com assistência social, mas a primeira coisa é fazer o que o município já tem, que é o seu segmento de saúde mental e que não está funcionando. E quando você conversa com os profissionais, isso me deixa mais triste, porque na verdade você imagina um profissional vendo o sucateamento, mas vendo de outro lado o problema, as pessoas que chegam. É um assunto delicado, mas o suicídio tem aumentado em Caratinga. E a gente não pode ficar de braço cruzado. O investimento previsto para a saúde mental do município está menos de 20% do que estava para poder fazer. Então, quando a gente às vezes vê o problema, a gente tem que entender a raiz, entender como é que está na gestão, entender os profissionais dedicados a isso, entender o recurso destinado a isso
E a gente tem algumas propostas, que é o CAPS 24 horas e o consultório de rua. E aumentar também os especialistas. A gente precisa de mais médicos para essa área. Esse é um grande desafio, porque a gente sabe que o orçamento é limitado, mas a saúde mental me preocupa muito. Não só no CAPS, para poder reestruturar, mas também nós precisamos de mais lazer na cidade, a gente precisa de mais cultura na cidade, a gente precisa de mais esporte na cidade. E eu vou dar um dado, né, Marcos, no orçamento da prefeitura, porque a gente estudou o orçamento. E eu quero dizer algumas coisas que estão erradas. A gente gasta hoje mais com aluguel de carro do que com desenvolvimento social. Então a gente tem uma pessoa. Tem uma próxima pergunta. Desenvolvimento social, agricultura, cultura, lazer e esporte. Eu não acho isso correto. Eu não estou dizendo que não precisa de carro alugado, mesmo tendo 20 carros próprios lá no parque da prefeitura, mas a gente tem que ter o carro alugado. Mas será que o município está colocando isso como prioridade? É por isso que às vezes a gente vê uma cidade triste, uma cidade sem brilho, uma cidade sem movimento, que o comércio é recente, mas a saúde mental também. E aí um fato que precisa ser levado em conta, tem até um levantamento que essa geração chamada geração do quadrado, ela cai num vazio enorme. E aí, o que está hoje assolando muito a vida das pessoas, que é o chamado estresse repetitivo. Então, quando não se investe na atividade esportiva, na cultura, no lazer, na prevenção, na orientação, no ecoturismo, no cicloturismo, nós vamos perdendo as pessoas para a rede social, vamos falar assim, usada de forma errada, de forma até prejudicial à questão da saúde. A mente precisa estar boa, mente saudável. Só vou falar uma frase que é o seguinte: a gente anda muito, vê muito buraco na rua, mas quanto mais eu ando e olho nos olhos das pessoas, a gente vê buraco na alma. E qual que é o papel de uma gestão pública? É entender que existe isso. A primeira coisa é entender que existe isso. E tem formas da gente atenuar, da gente ser mais solidário, das pessoas sentirem mais a presença do poder público. De acordo com o IBGE, a população brasileira aumentou 11% entre 2011 e 2021, enquanto a população em situação de rua tem cerca de 211% entre 2012 e 2022. Sem um acompanhamento adequado, é possível prever riscos para a saúde como tuberculose, gravidez de alto risco, consumo de drogas. Alguma iniciativa para além do consultório de rua que contempla essa população na sua gestão? Gente, eu estou batendo numa tecla porque aqui eu acho que tem profissionais qualificados. Não adianta vir aqui com promessa vazia. Mas todo mundo percebe que a população em situação de rua tem aumentado na nossa cidade. Tem algumas pessoas que falam, mas isso aí é um problema nacional. Tá, é um problema nacional, mas você acha correto a prefeitura gastar só 20% do orçamento do desenvolvimento social? Será que a gente não podia ter mais assistente social, mais integração com a saúde, mais triagem com essa população, mais acompanhamento, mais acolhimento? Será que a gente não podia ter mais projetos de encaminhamento de qualificação profissional? A gente está gastando 20%, gente. Não é falta de dinheiro, é uma decisão política, é uma decisão de gestor. Para onde vai o recurso? E eu acredito que Caratinga está tendo um passivo social muito grande. Sabe quem que está sentindo muito isso? As igrejas católicas e evangélicas, que estão recebendo uma população cada vez mais carente socialmente. Isso está sendo perceptível, não só na população em situação de rua. Então, eu acredito na estruturação do serviço do assistente social, do desenvolvimento social, com uma triagem, com acompanhamento, integração com a saúde, tendo consultório de rua também. Isso é muito importante, porque a gente precisa dessa conexão do CREAS com o Conselho Tutelar também, porque tem crianças sendo usadas nessa história. Então nós temos muito trabalho para fazer. Pedro, mas esse trabalho, será que dá voto? Não interessa. Eu acho que está na hora da gente ter a responsabilidade de assumir uma gestão pública que olha a cidade como um todo, para as pessoas que mais precisam.
essa é um passivo que pode estourar na nossa porta, na criminalidade, na sensação de insegurança. Nós temos que cuidar de todo mundo. E essa cidade tem um potencial para ser muito melhor. E começa naqueles que mais precisam, nas pessoas em situação de rua. Eu estou dizendo, tem recurso, a gente podia desenvolver mais projetos. Vai acabar a zero? Não sei. Mas a gente pode desenvolver mais trabalho em relação a isso. E dentro disso, é importante ver, por exemplo, a FUNCIMI, que é uma instituição altamente importante nessa questão da formação da consciência. Hoje a FUNCIMI enfrenta uma das maiores crises da sua história. Eram quase 1.500, 1.300 a 1.500 alunos, hoje com 500 alunos aproximadamente, com dificuldade de profissionais dentro da instituição. Quando leciono no Juarez Canudos, os alunos com mais desenvolvimento eram os alunos oriundos da FUNCIMI, disciplinarmente falando. Então, quando o nosso Pedro 12 coloca aqui que as igrejas estão enfrentando este desafio, existe uma sociedade paralela tentando cercar isso no peito, de qualquer maneira, sem uma organização, sem uma sistematização. A prefeitura tem que chamar isso do peito para a responsabilidade e fazer essa triagem, como foi colocado, porque é preciso ter uma atitude. Obrigada. Em Caratinga temos estrutura para atendimento de situações de urgência e emergência de baixa e média complexidade, mas infelizmente temos um caminho longo para atendimento de alta complexidade, como cirurgias cardiovasculares, transplantes, traumas ortopédicos e neurológicos. Qual será a sua participação para implementar essa melhoria no município? Gente, a primeira coisa que eu queria diferenciar é a politicagem da política. Eu acredito na política, mas eu abomino a politicagem. E só para explicar, estou falando isso para uma introdução, porque eu vejo que para a gente atingir a questão da alta complexidade e ampliar a média complexidade, isso é com parceria e com busca de recursos. Isso é usando política, com P maiúsculo. Isso é conseguindo mais recurso, tanto de deputados, mas principalmente do Ministério, com abertura, com credenciamento. Isso se faz com união de esforços. Eu acredito muito nisso. O que eu não acredito é na politicagem. Vocês não vão me ver lá na prefeitura dificultando um repasse. O Padre Marcelo não pode falar isso. Eu acho que ele é o mais político de todos, porque ele tem que dar bem com todo mundo, porque ele está colocando o hospital à frente das coisas. Mas eu posso falar. Eu sou candidato e tem coisas que eu quero mudar. É o relacionamento. É ter um relacionamento transparente. É colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar. Vamos parar com esse negócio, gente. Isso aí de não vou repassar porque o deputado é tal, não vou passar para o hospital porque lá tem gente que não me apoia, que não bate palma para mim. Está na hora da gente mudar essa história. Caratinga tem que fazer uma escolha, a gente tem que deixar isso para trás. Atrasa muito. E eu tenho muita admiração pelo trabalho aqui de vocês. Mas eu faço uma colocação, ele podia estar muito melhor se não fosse a politicagem. E um compromisso meu é manter um diálogo aberto, transparente, a gente colocar toda a necessidade. Eu vou ser o maior divulgador do hospital para todos os deputados, amarelo, vermelho, azul, todos que querem aparecer aqui em Caratinga, saibam da nossa necessidade de investimento, que a gente possa ir no Ministério da Saúde junto. Eu vi um prefeito lá saindo com 20 milhões de investimento, fora custeio, investimento em saúde, pelo relacionamento, pela política. Essa política eu acredito. Quando a gente vê o resultado no dia a dia, de mais equipamento, de mais credenciamento, de uma pessoa que não precisa pegar aqui um transporte e ir para outra cidade e pode fazer aqui, é isso que eu acredito. É esse legado que eu quero deixar. É isso que me motiva. Eu sei que não é fácil, mas eu acredito que essa é a nossa força. Fazer para as pessoas. Isso nos dá uma autoridade moral muito grande e a gente vai acabar com essa questão da politicagem. Eu quero deixar muito claro, voto é uma coisa individual e o hospital ele não pode ter uma posição política. Independente do voto de cada um de vocês, o hospital continua sendo importante para a cidade. E eu, como prefeito, quero ter uma relação boa, transparente, que foque na melhoria da saúde das nossas pessoas. Dentro disso,
a conexão com Belo Horizonte e Brasília. O Pedro esteve há 15 dias em Brasília e conversando com uma autoridade importante do cenário nacional que mexe com o orçamento. Ele teve uma conversa muito positiva nesse sentido de um recurso para o processo. Seria importante, Pedro, que você apresentasse essa parte. Gente, aqui tem pessoas esclarecidas. Eu construí uma trajetória na política, não é que eu sou melhor do que os outros, eu construí uma trajetória. As pessoas me conhecem, me dão credibilidade. Hoje eu entro em qualquer ministério, eu entro no Palácio do Planalto, eu entro lá na presidência do Senado, como entrei. E essas pessoas, você pode gostar politicamente ou não na hora de votar, mas são hoje as pessoas que decidem sobre o orçamento. Eu tenho uma visão muito pragmática. Esse relacionamento eu quero servir a cidade, ir lá buscar recursos, ir lá defender Caratinga, ir lá defender o hospital, ir lá defender investimento para a nossa saúde. Isso faz uma enorme diferença. Eu conversei com o Rodrigo Pacheco e ele falou: Pedro, se você for prefeito, eu consigo 130 milhões para você investir na sua cidade. Eu falo, o relacionamento ele traz divisa, porque hoje, atualmente, eu não consigo ver o nosso gestor lá em Brasília, relacionando, entrando no ministério, ou mesmo junto com o deputado, mas eu acredito, e quando você vê isso, incomoda muito, você fala assim, cara, minha cidade podia estar melhor. Tem recurso, 70% do recurso está lá em Brasília, gente. Então, a gente gosta do presidente, não gosta do presidente, a questão não é essa. A questão é que com mais dinheiro a gente salva mais vida, a gente tem mais equipe, a gente tem mais equipamento, a gente tem mais credenciamento. Então é isso. Em 2023, o HNSA, instituição de 107 anos no município e região, realizou mais de 49 mil atendimentos. Nos últimos 5 anos, o nosso hospital tem ampliado e qualificado o serviço com foco na segurança e na experiência do paciente. Se eleito, como o senhor pretende contribuir para que esse legado que estamos construindo, para a comunidade? Olha, eu tenho até um roteiro aqui, mas eu acho que essa aqui é uma conversa franca. É importante vocês sentirem o que eu penso e o que eu quero fazer. Aqui, gente, não é uma conversa vazia que eu estou falando, que eu vou apoiar o hospital, porque eu quero voto. Não. É porque qualquer gestor que quiser melhorar a saúde de Caratinga, ele precisa considerar o hospital como um ator principal nesse enfrentamento para a melhoria da saúde. Eu acredito que vocês estão fazendo a parte de vocês, que é melhorando a gestão, que é procurando melhorar os procedimentos, os processos internos. Eu rodei aqui com o Padre Maci, eu já vejo uma reorganização. A gente que tem uma visão de gestão, só de bater o olho a gente já vê que as coisas estão mudando. Não é a tinta nova que passou, é porque a gente já vê os departamentos se reorganizando, a gente já vê monitoramento da qualidade, a gente já começa a enxergar a melhoria lá na ponta da pessoa que sai daqui, como eu saí com meu filho, e se sentir muito bem atendido. Então, o que o hospital pode esperar de mim é isso: a gente não usar politicagem, usar política, é a gente somar força para buscar mais investimento para a saúde. É o hospital saber que ele pode até criticar o prefeito quando quiser, mas que na hora que chegar uma verba que é do hospital vai ser repassada porque é de direito do hospital. É isso que vocês podem esperar de mim. E mais do que isso, eu queria dizer que eu vou precisar muito de vocês, porque sozinho nenhum prefeito vai melhorar a saúde aqui. Então não é essa visão do prefeito ajudar o hospital, não é isso, gente. É a gente dar a mão juntos para a gente melhorar a saúde de Caratinga. Tem muita gente que não está nessa sala, mas que talvez seja o mais importante, que é o paciente que está chegando. E muitas vezes, gente, ele não tem condição de fazer essa mudança. Essa mudança se faz com as pessoas que têm uma visão ampla do que realmente precisa ser feito. Eu quero muito deixar um legado para essa cidade, mostrar para Caratinga que quando a gente faz uma política com V maiúsculo, a gente constrói coisas. E eu estou atrás disso, de sentir essa satisfação na minha consciência de que eu ajudei a minha cidade, mas sozinho não tem jeito. Sozinho a gente não consegue. Eu vou precisar de todo mundo, vou precisar muito do hospital, vou precisar do Padre Moacir, vou precisar de vocês,
e esperem de mim um diálogo aberto, porque vocês precisam também poder dar opinião, vocês, o que está errado. Muitas vezes a gente aqui, tem certeza que o Padre Moacir, muitas vezes, ele não sabe o que acontece em todas as áreas, ele tem que escutar, saber que tem um procedimento que pode ser melhor, pode ser mais eficiente, que a gente pode atender melhor. Então é isso, está aberto, querendo melhorar. Um testemunho importante: vocês não sabem o potencial desse hospital. Teve uma tragédia em Dom Modesto, quando uma criança de 12 anos, o cavalo caiu sobre ela e ela faleceu. E o pai ficou desesperado. E ele tinha até desistido de fazer mais um menino, fez mais um, nasceu prematuro. Ele veio para o hospital. O Padre Moacir, junto com vocês, sabem desse caso, alguém deve saber aqui. Essa criança hoje está andando para todo lado e o pai está todo feliz. E ele ficou seguro. No início ele ficou com medo. Depois que ele viu o atendimento da equipe do hospital e a presença do padre junto com vocês, a vida da família hoje está transformada. Ô Viane, só uma coisa que é um detalhe, eu nem falo aqui, gente, porque eu, sinceramente, eu acho que assim, todas as emendas a gente tem que bater palma. Né? Tem deputados ligados a mim, trouxeram aqui mais de 11 milhões, mas eu não vou fazer essa disputa, eu não acho que é por aí. Porque como prefeito, você tem que estar aberto a todos os deputados. Qualquer deputado que quiser ajudar o hospital vai ser bem-vindo. A gente vai bater palma, vocês contem comigo, eu falo para todo mundo, não tem problema nenhum de esconder. Então, assim, acho que até o contrário. Eu quero ajudar o hospital a fazer um portfólio. Eu quero rodar em Brasília, nos gabinetes de deputados, muitos que não são nem votados aqui, mas que pode colocar uma emenda. Eu quero ajudar esse processo. Eu sei fazer isso. Então, porque eu não entro muito nisso, eu tenho certeza que às vezes chega um candidato, o deputado trouxe tanto. Gente, deputado tem a emenda impositiva de saúde, a obrigação, se o cara foi votado aqui, mandar alguma coisa para cá, que seja para o hospital. Então, assim, só para deixar claro que eu não quis entrar, tem dados aqui, mas eu prefiro dizer o seguinte, que a gente vai receber muito mais. Agora nós temos a última pergunta, que foi pelo Instagram. Quem pode fazer isso? Aqui, gente, vocês estão fera nesse negócio, né? Um boi. Estou realizado, parabéns. Qual a sua proposta para aumentar o número de leitos de UTI, sendo que no HNSA possui apenas 10? Olha, isso é algo que me incomoda muito. Quando a gente vê, por exemplo, que Coronel Fabriciano, que atende só a cidade, tem mais leitos que Caratinga, tem a mesma quantidade, aí, gente, eu vou dizer para vocês, isso aí é falta de força política e de empenho. Se a gente atende 13 municípios, se a gente tem dados para poder já mudar o patamar, como eu conversei com o Padre Moacir, ele já indicou, isso aí, gente, é assim. Vou explicar para vocês. Porque quanto mais eu fui entrando nas esferas de decisão política, eu achava que a gente tinha que contentar que a pessoa tem um critério, falar assim, isso aqui não pode por causa disso, não pode por causa disso. Não tem nada disso. Se a gente brigar, bater na porta certa, a gente consegue mudar esse patamar. Principalmente aqui, que já é uma necessidade muito evidente. E quando a gente não tem leito, sabe o que acontece? Fica lá na UPA, agarrado, esperando uma vaga. Gente, o pessoal morre. A gente não está falando de leito aqui com um número. A gente está falando de vida. De gente que está lá e porque não tem leito vai morrer. Ou vai ter que ser transferido para um outro lugar mais longe, e isso pode levar ao cabo a vida dela. Então nós precisamos ampliar esses leitos. Esse é um compromisso meu. Nós vamos conseguir ampliar os leitos SUS aqui em Caratinga, leitos de UTI. Nós temos capacidade para isso. Porque eu fico vendo, às vezes, o hospital e até mesmo o CASU tem uma quantidade de leito, e aí tem que ficar manejando aquilo. Imagina a pressão que existe. Fica parecendo que a culpa é do hospital, gente. Fica parecendo que a culpa é do hospital de não querer, a pessoa está recusando. Gente, é porque tem que brigar para poder ter mais leito. Tem que ir lá, bater no Ministério da Saúde, falar com quem for, falar com o deputado, falar com o senador. Se precisar, falar até com o presidente da República, mas tem que aumentar os leitos. Falar com o governador. Então, assim, a gente precisa realmente ter mais força política.
E a gente precisa estar muito atento a isso, porque às vezes criam cortinas de fumaça e a gente tem que tirar a cortina de fumaça e ver quem vai poder resolver questões como essa, a questão do leito de UTI. Eu não tenho dúvida, a nossa candidatura é que tem mais chance hoje de resolver esse problema. Candidato, você gostaria de complementar alguma coisa? Gente, eu só quero agradecer a vocês. Essa iniciativa ela é muito importante para mim, ela é importante para a cidade, tenho certeza que é importante para o Marcos Inácio. Ela valoriza o hospital, ela valoriza o trabalho de vocês. Então, quero parabenizar, Viviane, uma iniciativa de alto nível, de equidade, de imparcialidade. Eu acredito que é muito bom quando você vai num lugar que outros candidatos também vão. Esse é um direito de todos, poder falar aqui. Porque o voto, gente, é algo muito pessoal, é algo da gente. Cabe a nós poder tentar convencer e falar da nossa proposta. Mas, às vezes, essa coisa de muito marketing, de muita coisa, impede, de fake news, impede desse contato, porque, na verdade, a vida é real. A vida é real. Às vezes a gente vê na campanha política, um fala uma coisa, fala outra, a vida é real. E aqui, eu sinto essa possibilidade. Então, Viane, muito parabéns, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Iniciativa, para mim, da política com P maiúsculo. Muito obrigado mesmo. Estou muito grato a essa oportunidade. Parabéns a todos do hospital, Padre Moacir e Viviane. Vocês são protagonistas da vida, construtores da vida. O que Pedro quer fazer nessa campanha, nesses 4 anos de governo, é ser defensor, reconstruir a vida em nosso município. É muito desagradável Caratinga buscar portas longe. Exemplo, Carangola, com a hemodinâmica. Caratinga não tem, temos que trazer para cá. Carangola, parabéns para eles que fazem o bem também para nós, mas nós temos que ser protagonistas, chamar a responsabilidade para cima de nós, tem que incomodar. Senão, igual essa seleção brasileira ficaria, sai do lugar, só para enganar. Então, quero aqui apresentar o nosso coração e dizer, essa conversa com o povo ela é saudável. Padre Moacir, quando eu falei que graças a Deus eu não fui padre, eu tenho maior admiração pelos padres, pela igreja, dou valor. Isso, Pedro, que nós vamos fazer agora é um sacerdócio, é servir o povo, é colocar de frente a frente com as pessoas. E vaca não dá leite, tá, gente? Você tem que tirar o leite, e quando você vai tirar o leite, ela te dá um trabalhinho também, não é? Então nós estamos com esse compromisso, a gente precisa dialogar com todos os segmentos da sociedade, a SIC, CDL, já pensou? Como que é bom? Com as igrejas, com a nossa sociedade. Me preocupa muito quando eu chego na igreja, eu vejo lá, mais de 60% da população já está com mais de meia idade. Cadê as crianças? Fiquei triste quando eu cheguei numa comunidade rural, só idoso. Cadê as crianças para gritar no ouvido da gente? É tão bom, não é? Para brincar, a gente precisa construir o nosso município e a gente vai fazer isso. O Pedro é competente, sabe o que está fazendo e é por isso que eu estou junto com ele, com uma equipe maravilhosa. E o nosso número é... Então, eu agradeço vocês a atenção, nós propusemos fazer isso, vocês têm dado essa presença aqui, valorizando esse momento, acho que é muito importante, né? Então, depois do nosso cafezinho, voltar para o trabalho, e 15 horas nós temos mais um encontro marcado aqui no salão. Eu agradeço, Pedro, a sua presença. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Poder ouvir vocês, eu acho que é muito importante para nós. Obrigado. Obrigado, gente.